Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky e vou com mais um vídeo aqui respondendo as perguntas que vocês colocam no comentário. Então, se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem colocar elas nos comentários dos vídeos, que se eu souber responder, eu vou gravar um vídeo respondendo a sua pergunta. Caso eu não saiba responder, eu vou procurar a resposta. Vou perguntar para meus amigos, vou atrás de pessoas que saibam a resposta, ou vou fazer uma pesquisa bibliográfica, vou em biblioteca ver se eu encontro essa resposta para vocês. Caso eu não encontre, aí não tem muito o que fazer, né? E eu falo que eu não sei responder mesmo, porque é melhor falar que não sabe responder do que inventar uma resposta. Então, se você tiver uma pergunta, eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Caso eu não responda, é porque eu não sei ou ainda não encontrei a resposta. Mas assim que eu encontrar essa resposta, eu trago para vocês, né? Então, deixa esse aviso aí para quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Então, vamos aí a alguma outra pergunta. Por acaso esse espírito que não seria a mente, tipo súcubo, íncube, eu creio, né, que a pessoa quer saber, né, quais são esses espíritos aí que não agem estritamente no campo mental e quais agem, né? A gente já pode estender um pouco mais isso, né? E se o súcubo e íncube entra nessa categoria, né? Eu acredito que foi isso. Se não foi isso que você quis perguntar, você pode reformular melhor aí a sua pergunta. Eu vou ler e aí eu tento responder da melhor maneira possível, tá bom? Então, os espíritos, a gente tem que entender que isso são conhecimentos aí que utilizam termologias diferentes dependendo da tradição que você consulta. Então, não tenho como eu te dar um respaldo total, abrangente, um respaldo aí, uma resposta sem sombra de dúvidas, né? Então, trate tudo que eu vou falar nesse vídeo com o devido ceticismo e tente procurar em outras fontes para comparar com o que eu falei e ver se faz sentido ou se não faz sentido, né? Porque é uma questão complexa de você destrinchar ela e explicar ela tintim por tintim. Mas eu vou tentar fazer o possível, né? Então, assim, algumas tradições acreditam que o universo ele é dividido em três patamares, né? Três níveis de manifestação, né? O que se chama plano mental, o plano astral e o plano físico. Algumas outras tradições colocam mental barra espiritual, pois elas acreditam que se trata do mesmo plano. Em outras tradições, eles ainda colocam em categorias diferentes, né? Então tem o plano espiritual e o plano mental. Mas eu acho que, para fins didáticos, se separar em três patamares ficam bem mais simples. Existem tradições que colocam 7 níveis, 9 níveis e níveis infinitos, né? Algumas tradições, por exemplo, a Kabbalah acredita que cada um daqueles nomes de Deus, dos 72, podem também indicar uma manifestação diferente, um nível de manifestação diferente. Então, pô, é muito abrangente isso para a gente dar uma resposta aí com todas as possibilidades, tá? Mas dentro dessas tradições que dividem em três patamares, acredita-se, em sua maioria, que os espíritos, primeiramente, eles sempre vão influenciar o mental da pessoa, para depois ter uma influência astral na pessoa e, por fim, atingir um nível de manifestação física, né? Então, é uma cadeia de manifestação que começa do plano espiritual, do plano das ideias, né? Algumas tradições colocam que é o plano das ideias. Então, sempre começa no plano das ideias, né? Até o hermetismo coloca, né, que o universo é mental, o todo é mental, é mente, né? O universo. Então, a mente geralmente sempre é a porta de entrada para qualquer trabalho espiritual que você for desenvolver, né? O mental seria aí o grande segredo
do trabalho mágico, né? Então essas entidades elas influenciam no plano mental, né? Então vamos pegar aí numa tradição que a maioria conhece, que é as tradições das religiões de matriz africana. Um guia espiritual. O guia espiritual, o primeiro contato que ele vai ter com você vai ser um contato mental. Então ele vai se aproximar do seu corpo mental e vai te influenciar, às vezes de maneira sutil, às vezes de uma maneira bem branda no seu mental, até você ter uma afinidade mental com essa entidade, para depois ela passar por uma manifestação astral, aonde o seu corpo astral vai entrar em simbiose com o corpo astral da entidade, e aí que começam a acontecer os processos aí de incorporação e tal. E por fim, ela vai firmar no plano físico, que é onde ela realmente toma o seu corpo e você tem o que algumas tradições colocam aí de incorporação inconsciente, né? Que é quando a entidade realmente não que ela toma o seu corpo, né? Porque seu corpo está aqui, né? Você está aqui e aí imagine que aqui tem os seus três corpos aqui estão aqui. Então ela vai deslocar levemente o seu mental e o seu astral e vai se inserir nesse meio aqui e vocês vão ficar assim, né? Vocês vão ficar assim, aí ela vai te dar um chega para lá um pouco, depois você dá um chega para cá, e aí que acontece as inconstâncias na manifestação, né? E algumas tradições colocam aí então que a coisa acontece dessa maneira. Então, a priori, qualquer entidade espiritual ela sempre vai ter uma influência mental sobre você, né? Ela sempre vai tentar ter essa conexão mental. Porém, existem entidades que já estão num patamar tão intenso que elas não precisam trabalhar tanto no seu mental. Elas já agem diretamente no seu astral e algumas entidades até agem diretamente no plano físico, sem precisar da intervenção é, de um médium ou de algo do tipo. Tá? Então, por exemplo, o que você colocou aí, o súcubo e íncube, eles são uma dessas entidades que trabalham mais conectado com o seu astral do que o seu mental, né? As manifestações clássicas desse tipo de entidade colocam que ela se aproxima de você através do sonho. Essas tradições colocam que o reino dos sonhos ele está baseado no plano astral, né? Logicamente enraizado com o mental, tal, mas a maioria das manifestações do sonho é tida como experiências astrais, né? Então, o súcubo e o íncube eles já entram direto no seu astral, sem a necessidade que você tenha focado sua mente no tipo de contato com essa entidade. Então, você não precisa ter a mente calibrada para invocar esse tipo de entidade, porque ela se aproxima e já vai direto no seu astral, né? Então, súcubo e íncube seriam uma dessas entidades que trabalham aí no astral e que fazem efeito físico, né? Você fica excitado durante o sonho, os homens têm ejaculação, as mulheres eu não sei direito como funciona, desculpe minha ignorância, mas eu até tento conversar com minha esposa sobre isso, mas ela é meio tímida. Mas não sei como que é essas questões aí do desejo feminino. Mas, enfim, essas entidades elas trabalham mais conectadas ao reino astral, mas existem entidades que trabalham conectadas ao reino físico. E eu sempre coloco os jeans como um exemplo disso, né? Porque jeans, na verdade, seria um sinônimo para espíritos, né? Então, quando você vê jeans dentro de uma ótica árabe ou dentro de uma ótica lá do Oriente Médio, quando eles falam jeans, eles estão se referindo a qualquer tipo de entidade, tá? E dentro dessas categorias dentro da categoria jeans existem subcategorias que eles chamam de tribos, né? E dentre essas tribos existem tribos que trabalham especificamente no plano físico.
né? Então esses jeans eles são responsáveis aí por processos físicos que ocorrem no nosso mundo que a gente não se dá conta que são eles que fazem esses processos. Então eles não trabalham na mente. Você não precisa ter nenhuma conexão mental com eles, você não precisa nem pensar neles, que eles estão executando os trabalhos dele, mesmo aquém da percepção humana. Então você não percebe eles, mas eles estão lá. Que jeans significa algo como escondido, né? Invisível ou escondido. Então os jeans eles estão escondidos, eles estão fazendo o trabalho deles no físico. Assim como algumas tradições de magia colocam que os elementais, que são aquelas entidades que habitam o reino dos elementos, né, salamandras, ondinas, gnomos, essas entidades que vocês conhecem bem, né? Elas trabalham, algumas delas, sim, têm conexão com o mental, mas algumas delas trabalham só no plano astral e outras só no plano físico, né? Então, existem várias categorias de seres aí que trabalham, que são especialistas, digamos assim, especializados em trabalhar em determinados planos de existência. Então, tem entidades que são preparadas aí só para trabalhar no mental. Essas entidades, elas nunca, ou quase nunca, se manifestam num nível astral ou num nível físico, né? Elas ficam só no plano mental. Então você só consegue conexão com elas através de um trabalho mental profundo, onde você entra no estado de gnose e vai aos reinos da entidade. Mas é uma viagem que os xamãs chamam de viagem xamânica, né? Então você vai ao reino das entidades, né? Você vai ao reino mental das entidades e elas não vêm aqui, né? Então esse tipo de interação é interessante para você adquirir algum conhecimento e você extrai do plano mental da entidade esse conhecimento, mas ela não vai manifestar. Na Quimbanda, nós temos os quizumbeiros, pelo menos na minha vertente de Quimbanda, que seriam entidades que elas até fazem esse caminho de trabalhar no astral, trabalhar no físico, mas elas raramente o fazem. Elas trabalham no mental. Geralmente os contatos com essas entidades são mentais e elas trabalham como conselheiras, né? Então você com quizumbeira, você não vai ter um trabalho de arrear uma oferenda para ele, para ter alguma manifestação física, tal qual você faz com o Exu, por exemplo, né? Onde você arreia, você faz feitiço. Eles, apesar de serem entidades poderosas que podem fazer, eles não fazem por uma questão de metodologia de trabalho, de gosto deles, que eles gostam de ficar no mental mesmo. Eles só vêm para o físico ou para o astral em casos de extrema importância, tá? Então, existem várias categorias de entidades aí e a gente podia fazer esse vídeo aqui ficar imenso e até confuso para os iniciantes. Então, me perdoem aí. Eu acredito que talvez esse seja um assunto que seja um pouco mais técnico, que talvez seja de difícil entendimento para você aí que está me assistindo, que é apenas um curioso ou que está iniciando agora na magia, né? Talvez você não esteja percebendo todas as implicações do que eu estou falando, né? Então seria conversas aí que realmente precisaria de toda uma bagagem técnica antes, de todo um ensinamento para vocês conseguirem absorver o que eu estou falando nesse vídeo, tá? Mas de qualquer forma, a pergunta foi essa e respondi da melhor maneira possível, tá? Então, súcubo e íncube, eles podem ser desse caso, eles podem ser classificados como esse tipo de entidade que trabalha mais no astral, tá? Eles não são entidades mentais, assim, por natureza, embora o seu estado mental pode trazer um súcubo íncube para você, caso você, por exemplo, seja viciado em pornografia, né, e suas atitudes mentais, você pensa muito no sexo e tal, certamente isso vai chamar a atenção de uma entidade dessas. Mas não é regra, né? Às vezes o inconsciente fala muito mais alto do que a mente consciente nesses casos de súcubo e íncube. Então, às vezes,
você tem algum desejo sexual que você nem sabe que ele existe, ele está tão entranhado aí no seu inconsciente que você às vezes nem sabe que tem esse desejo, né? E isso pode despertar a atenção de uma entidade dessas, e só que ela não vai chegar para você na sua mente para você desenrolar esse seu desejo escondido, né? Ela vai chegar no seu astral através do sonho, onde ela vai colocar várias imagens que vão cavucando esse sentimento para ele se manifestar, tá? Então é isso aí. Se você quiser estudar magia e ocultismo de uma maneira séria, assine a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Todos os membros ativos desse mês que tiverem cadastrados lá com as contas ativas até sexta-feira agora, dessa semana, nós estamos aí na semana de dezembro aí do dia 9, né? Hoje eu gravei esse vídeo no dia 9, estou gravando uma série de vídeos aqui na sequência para já deixar tudo programado, né? Então, se você até sexta-feira é, dessa semana você se cadastrar lá, você vai ter acesso ao curso de Goécia, que é um curso que eu vou dar exclusivamente aos assinantes do canal por enquanto, e depois eu pretendo disponibilizar aí através de alguma plataforma de curso aí para quem não quiser entrar na sociedade, mas quiser participar do curso, mas aí vai ser pago um preço diferenciado, né? Então, por exemplo, na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, o menor pacote é R$ 10, né? Então, de repente, é interessante, né? Você quer estudar Goécia por R$ 10, R$ 10 você não compra nenhum PDF lá na Amazon, né? Sobre o assunto, de repente seja interessante, tá? Assim, aqui que tá dando umas travadas, tá? Sou Ricardo Tchaikovsky, força. Deixa eu ver se deu. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.